Oi, gente, se vocês estão assistindo esse vídeo é porque eu acabei de passar por uma cirurgia. E se vocês estão assistindo esse vídeo é porque tá tudo bem, porque quando eu gravei eu ainda não tinha feito a cirurgia, mas eu tinha deixado ele pronto pra postar no outro dia, porque nesse momento eu não tô podendo gravar vídeo. Como eu prometi, sempre que acontecer qualquer coisa na minha vida, eu vou dividir com vocês. Pela decisão que eu tomei mesmo, a partir do momento em que eu decido ser uma pessoa pública, não necessariamente eu tenho que dividir a minha vida com todo mundo. Se eu for uma atriz, se eu for uma cantora, e aí a minha arte vier de outro lugar que eu não tenha que dividir necessariamente a minha vida com vocês. Tipo, atrizes, cantores, não necessariamente eles têm que dividir a vida. Eles dividem porque eles querem, afinal de contas, eles estão te entregando a arte deles, que é a música, que é o que você gosta, ou é a atuação, e eles se propõem a isso. Mas, uma vez que eu decido dividir com vocês o meu estilo de vida, e que vocês gostam, se identificam com o meu estilo de vida, como eu vivo, para querer pontos especiais ou pontos específicos, ou até mesmo o todo, para a vida de vocês, quando eu acabo sendo uma inspiração para muitas mulheres, pela minha garra, pela minha força, pela minha determinação, ou pelo meu estilo de vida saudável, pela mãe que eu sou, então eu tenho que expor tudo, tanto o lado ruim quanto o lado bom. Isso também não é regra, mas é a maneira que eu acho justo dividir com vocês. Óbvio que eu também tô sempre sujeita a pedradas, né? Porque todo mundo tá. Eu sempre falo aqui, nem Jesus agradou quem sou eu, né? E eu sei que a partir do momento que eu divido a minha vida com vocês, eu também estou sujeita a pedradas, uma vez que eu abri essa porta para as pessoas palpitarem. Mas tá tudo bem, porque a vida não é feita só da parte boa, e eu não tenho que colher somente as coisas boas que a vida me dá, eu tenho que aproveitar as coisas que a vida me dá, difícil ou ruim, para aprender, para ser melhor, para ouvir as críticas, porque elas podem sim ser construtivas, depende de mim, da maneira que eu lido com elas. Cá estou, como prometido. Eu passei por uma cirurgia, eu tive um problema no seio, que a minha prótese que eu botei há muitos anos atrás, como se fosse uma prótese de sustentação para o peito ficar em pezinho, mas quando eu tive o Lucas, eu diminuí o tamanho do peito, fiz mamoplastia, que é aquilo que arranca a pele, arranca um pedaço do peito, e coloquei uma prótese pequenininha de sustentação só. Mas muito antiga, muito velha, tem 15 anos. Ela começou a perfurar assim a minha pele e eu fiquei um peito quadrado. Eu vou mostrar o peito quadrado pra vocês. Vou mostrar o peito quadrado. Espere no final do vídeo. Pra vocês entenderem o que aconteceu. E aí, na época que aconteceu isso, o médico falou, olha, tem que operar, porque isso começa a machucar, né? E é perigoso e tal. E eu marquei minha cirurgia, tudo. Eu cheguei até a mostrar pra vocês na época, eu tava nos stories, né? Eu falei, tô indo operar e tal. Só que na época, tava começando essa história do coronavírus. Bateu uma coisa no meu coração. Meu médico é maravilhoso, o Dr. Márcio Wallace, ele é sensacional. Eu dentro do hospital, com tudo agendado, anestesista, todo mundo lá, eu virei e falei pra ele, não tô segura. Aí ele, então não. Aí ele, por quê, né? E a gente conversou e tal. Eu falei, porque tô ouvindo falar desse corona ainda não tava fechado, não era para as pessoas ficarem em casa, nada disso. E eu tô com medo de pegar, porque eu já tinha estudado bastante sobre o caso, e eu sei que tem a ver com a imunidade, tudo. Se eu fizer uma cirurgia e baixar a imunidade e eu pegar um corona, o que acontece? Ou se alguém da minha casa pegar, e quem que vai ficar com a minha filha? Porque eu tenho que ficar 2 meses sem segurar ela. Então, eu fiquei morrendo de medo e graças a Deus ele falou, não, com medo não, vamos deixar você mais segura e tal. Ele é sensacional. A gente lá no meio do bagulho, ele falou, chega. Cada um foi para suas casas e graças a Deus, porque uma semana depois, explodiu esse negócio da pandemia e cada um ficou em casa e tava proibido de sair. Eu fiquei sem ninguém, os primeiros momentos eu fiquei sem ninguém em casa, sem
funcionária sem babá, sem ninguém. Eu fazia comida, cuidava da Sofia, etc e tal. Foi punk. Eu não sei o que eu teria feito se eu tivesse feito a cirurgia. Bom, e aí, além de eu ter que fazer, piorou a minha situação do seio e piorou uma outra situação. Eu me separei, como vocês sabem, e eu conversei muito com a psicoterapeuta. Eu tenho uma equipe de psicoterapeutas que trabalham com a gente, tanto no Cura quanto no Seca, e tenho a minha, óbvio, né? Eu acho que a gente tem que cuidar da nossa mente, principalmente quem trabalha com isso, tem que cuidar full time. E que me acompanha, tem a do meu filho também, que acompanha meu filho, todo mundo aqui em casa se cuida, né? Porque a saúde mental é o que a gente tem de mais importante. E aí eu falei, como vai ficar essa questão de Sofia? Porque eu vou ficar 2 meses sem pegar ela quando eu fizer a cirurgia. E aí as terapeutas falaram, não é muito bom nesse período. Então vamos estudar uma metodologia para o que você vai fazer. Porque assim, quando uma criança ela muda de casa fisicamente, isso vocês podem ver com qualquer psicóloga, é muito ruim para a criança. Porque a criança até os 7 anos de idade, ela precisa da rotina, ela se apega à casa, ela sabe o lugarzinho dela, ela ainda tá entendendo quem é ela. E mudar de casa para uma criança é muito doloroso. Tem crianças que têm febre muito alta quando mudam de casa. E a gente vai mudar desse apartamento. Como eu já tinha dito para você, eu já ia mudar desse apartamento antes mesmo de separar do Arthur, porque é uma cobertura que eu não consigo ter lá. E é cheio de escada. E quando eu resolvi separar, quis mudar mais ainda, porque eu gosto muito de horta, de mato, e eu quero morar num lugar que tenha tudo isso, para eu ter meus bichinhos soltos, porque eu não sou a favor de bichinhos presos. Então eu queria ter minhas galinhas soltas, da Angola, andando por aí, e etc e tal, para que a minha filha tenha essa convivência com a natureza, com tudo que eu amo. Então eu vou mudar fisicamente de casa, o que ela já vai sentir um impacto, e o pai dela vai sair de casa, o que ela vai sentir um grande impacto, como eu já falei pra vocês. Então, pra eu mudar fisicamente de lugar, pra ela perder o pai e pra ela perder a mãe, o colo da mãe, é muita coisa. E a gente chegou à conclusão que isso não era nada saudável, que eu não pegasse ela. Então a gente chegou à conclusão, juntando a minha necessidade do peito quadrado, que tá machucando, que tá saindo pra fora, que a qualquer momento vai dar BO, com a necessidade da minha filha sair de casa, perder o pai e perder o colo da mãe sem precisão, podendo não. Então a gente decidiu que eu vou fazer isso aqui dentro desse apartamento, que é a casa dela, com o pai dela dentro de casa, pedir pra ele ficar aqui, até que isso seja resolvido. Inclusive para que ele cuide da minha filha e cuide de mim, porque eu vou estar passando por um pós-operatório, né? E comeu a carne, vai roer o osso agora, né? Quando tava tudo delicinha, tudo bonitinho, tava comendo, agora é nada mais natural que cuide também, né? Deixar bonitinho para a vida. Me pegou bonitinha, me devolva bonitinha, por favor. Que afinal de contas, eu dei de mamar durante muito tempo, meu peito também tá bem caidinho. Então eu vou aproveitar que eu tenho essa cirurgia pra fazer, que não é estética, mas eu vou levantar meu peitinho. Nada mais natural que o ex-marido cuidar, pra que a gente fique mais bonita para a vida, não é não? Enfim, queria dividir aqui com vocês de uma maneira leve e engraçada, uma coisa que poderia ser pesada, porque afinal de contas eu tô com o peito quadrado e brigando ao mesmo tempo e sofrendo, porque eu não vou poder pegar minha filha no colo. Só de falar me dá um nó na garganta durante 2 meses, o que pra mim já tá sendo uma perda gigante. Eu tô perdendo coisas, uma separação os dois perdem. Não tem gente feliz. Eu brinco assim, ele vai cuidar dos meus peitinhos pra vida, né? Me deixar pronto pra vida. Mas dói, uma separação dói. Eu aprendi a rir da desgraça. A vida me ensinou a rir da desgraça. Porque é uma maneira mais leve de dizer que eu dou conta. Mas às vezes eu não dou conta. O que não significa que o fato de eu não ficar aqui chorando pra todo mundo, eu não sinto a dor. Também não significa que eu chore escondido
mas eu não gosto de chorar pra mim mesma, para que eu não dê mais lugar a esta dor. Não que eu não a sinta. A dor, ela não é opcional, mas continuar vivendo a dor é opcional. O jeito que eu vivo não tá certo e nem tá errado, é o jeito que eu dou conta. Eu não fico contando as coisas aqui, todas as desgraceiras que acontecem na minha vida, porque eu acho que não soma. Uma ou outra que eu acho que soma, e se eu posso contar de uma maneira que te empodere, eu vou contar. Mas se eu for contar só para me lamentar, só para dividir a minha dor, sem trazer nenhum ponto de positivo, então eu não vou contar, porque eu já sei que o seu dia tá difícil pra caramba. Os nossos jornais, as nossas pautas é só desgraceira. Então eu tento não trazer mais desgraceira sem ter um toque de humor, ou sem ter um toque de força, um toque de garra, um toque de superação. Quando você me ouvir contar alguma desgraça ou alguma coisa dolorida, é porque eu já superei. E eu vou dividir com você da maneira mais engraçada, da maneira mais lúdica ou da maneira que te faça aproveitar. Só dividir dor para que ela talvez doa menos em mim, não vai acontecer, porque eu não acho que dói menos quando eu venho aqui e divido com vocês. Enfim. É isso, queria dizer que sim, é uma cirurgia que eu tô morrendo de medo, se você tá vendo, porque eu já fiz, né? Mas eu tô me cagando de medo, porque é uma cirurgia que eu vou tomar anestesia geral e eu posso, né, não voltar como qualquer pessoa. O que me fez pensar muito em todas as coisas, em todas as minhas contas e em todas as organizações de como eu vou deixar tudo pros meus filhos, mas não deu tempo. Mas eu conversei com o Arthur sobre o que eu quero que fique pra um, pra outro, como é que eu quero que ele administre. Eu fico apavorada com a ideia de que eu posso ir de repente e deixar os meus 2 filhos assim. Eu sou pai e mãe, né? Então eu pego a responsabilidade pra mim. Apesar da Sofia ter o Arthur presente hoje, que é pequenininha, eu que me sinto responsável, eu que sinto que eu dou conta, e eu fico apavorada, tipo, será que ele vai dar conta? Não sei. Então, também é um recado aqui que eu deixo pra vocês. A gente nunca sabe o dia que vai morrer. Meu pai morreu do dia pra noite, ele deixou tudo uma zona. Até hoje a gente não pegou R$1 do dinheiro dele, porque as contas foram bloqueadas, a minha irmã era menor, enfim. E é uma coisa que eu me preocupo, eu não fiz nada ainda a respeito, preciso fazer. Enfim, acho que tem vários recados aí. O peito quadrado. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo essa pontinha? Ixi, parece um pedaço do peito. Foda-se. Você tá vendo isso aqui, ó? Se vocês pegarem, vocês vão ver que, de fato, o peito está quadrado. Dá pra ver? Ah, né? Ai, peraí. Olha. Ô, caceta. Enfim, o peito está quadrado, o Arthur está aqui ainda, que eu não tirei e não tirarei, como eu já falei pra vocês. E é isso, minha gente. Então, se você tá vendo esse vídeo é porque eu não tenho mais esse peito quadrado. Depois eu mostro pra vocês essa ponta do peito quadrado real. Tá perigosa, rasgar, machucar, aliás, já tá machucando. É isso. Tem uma novidade mara pra vocês em breve que vocês vão surtar. Mas por hoje é só.